A paz, guardiãs. Meu nome é Carla Cristina. Estou aqui a convite da minha pastora, Rejaneci Botelho, do grupo Guardiãs do Lar. É um prazer estar aqui. Vou compartilhar um pouquinho com vocês. É uma devocional e também um pouquinho da minha vida como mãe. As orações de uma mãe. Essa é a devocional de hoje. A devocional de hoje, lá em Provérbios 31, são os conselhos de uma mãe, né, para o seu filho, um rei. E no versículo 2 fala: Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Então, assim como uma fonte de água correndo por uma cachoeira, do coração da mãe mencionada aqui em Provérbios 31, flui um intenso amor por seu filho. E essa mãe que amava a Deus fez um voto e dedicou seu filho ao Senhor em oração. E ela pediu um filho ao Senhor e depois também em oração dedicou o filho por quem tanto orava, o filho de seus votos, ao Pai Celestial. E nós, mulheres que amamos a Deus, também devemos ser capazes de chamar a nossa prole de filhos de muitas orações. Como faremos isso? Um dos exemplos é seguindo o exemplo de mães e avós piedosas. Você sabia que logo após a conversão de Billy Graham, um grande evangelista, né? Para quem não conhece, pode até dar uma pesquisada. A sua mãe passou a dedicar diariamente um tempo em oração pela vocação do seu filho e pelo chamado que ele recebera. Ela orou durante 7 anos sem pular um dia sequer, até Billy firmar-se na vida como pregador e evangelista. E em seguida, ela passou a fundamentar suas orações em 2 Timóteo 2,15, que diz assim: Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Então ela fazia as orações dela seguindo esta palavra, né, pedindo que o que ele pregasse fosse aprovado por Deus. Então esse é um exemplo, né, para nós, de oração. Uma mãe que coloca os seus filhos em oração, não importa se são adultos, se são crianças, se ainda estão no ventre, mas que já ora pedindo a proteção, a direção e o propósito de Deus, né, para a vida deles. E aqui mais um segundo exemplo de nós sermos mães de oração, pedindo a Deus que lhe dê uma visão sobre os seus filhos, né? A gente tem que pedir ao Senhor que Ele nos dê a visão sobre os nossos filhos. Na história das mães, né, piedosas da Bíblia, e tudo o que os seus filhos realizaram para Deus, tem Samuel, filho de Ana, serviu ao Senhor e liderou seu povo. Tem João Batista, filho de Isabel, pregou e preparou o caminho para o Senhor. E tem a querida Maria, que foi mais abençoada de todas as mulheres, por ter ensinado, educado e amado o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que missão especial Deus tem para os seus filhos? Peça a Ele que lhe mostre. Os nossos filhos foram criados com um propósito. Eu vendo aqui nessa devocional, essa mãe orou pelo filho, essa mãe dedicou o seu filho ao Senhor, mas nós mães que muitas vezes não fizemos isso. Talvez a gente engravidou e não orou por esse filho, ou mesmo a gente engravidou e desejou esse filho, mas não consagrou ele ao Senhor, não orou, não tinha entendimento, não tinha sabedoria. Mas hoje, nós como mães que conhecemos ao Senhor, que entregamos a nossa vida a Jesus, nós podemos
independente da idade dos nossos filhos, nós podemos estar levando eles em oração ao Senhor. Aquilo que nós, como mães, não podemos fazer, Deus faz. É o Espírito Santo que toca no coração deles. É o Espírito Santo que convence eles do que eles precisam fazer. Então, nós mães, né, eu falo por mim também, muitas vezes queremos que os nossos filhos façam aquilo que a gente acha que é certo, mas eles têm os seus próprios pensamentos, eles têm as suas vontades, então nem sempre eles vão fazer aquilo que nos agrada, mas nós temos que orar, colocar eles diante do Senhor para que eles venham a honrar e obedecer a Deus, para que eles não saiam do caminho, do propósito que Deus tem para eles. Que nós, como mães, sejamos mulheres sábias, mães amorosas, mães piedosas, mães que não manipulam, mas que deixam os nossos filhos livres, mas cobertos de oração, pedindo a Deus que guarde a sua mente, o seu coração. E eu, como mãe de 2 meninos, eu tenho um de 14 e tenho um de 8, eu vejo muito a singularidade de cada um. E eu peço que Deus me mostre o propósito que tem para cada um deles, para que eu esteja orando de acordo com aquilo que Deus quer. Então, assim, meus filhos, eles são muito diferentes um do outro, né? Em personalidade, na sua personalidade, né? Eles são muito diferentes. E eu já vejo que Deus criou eles assim e tem um propósito. Então, eu oro. Eu peço a Deus, eu oro pelas suas futuras esposas, eu oro pelos seus empregos, eu oro pelas suas amizades, eu oro para que o Senhor seja o Senhor da vida deles, eu oro para que eles não se desviem do caminho, eu oro para que eles honrem pai e mãe, para que tudo vá bem na vida deles, que isso é uma promessa do Senhor. Eu oro para que eles tenham experiências com Deus, eu oro para que eles cresçam na sabedoria que vem do alto, que eles entendam o propósito, que eles entendam que eles nasceram para fazer algo para o Senhor, que eles são chamados por Deus, que eles não estão aqui por um acaso. Eu oro, eu explico isso para eles. Então, nós como mães temos que fazer isso, levar os nossos filhos a conhecer a Deus em oração, em discipulado, em ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor com eles, inculcando a palavra onde a gente estiver, dentro do carro, indo para a escola, antes de dormir, na hora do almoço. Nós aqui em casa temos essa cultura, né, que a gente criou aqui, e eu aprendi no grupo das guardiãs, de sentar à mesa, fazer as refeições à mesa, porque isso traz o coração daqueles que estão morando conosco para mais perto de nós. Então a gente sempre ora, né, agradecendo a Deus, agradecendo o alimento, agradecendo a Jesus, eu agradeço pela família. Então isso já é um hábito aqui na nossa casa. Então, assim, eu vejo como isso é importante. Muitas vezes eu nem preciso falar, vamos orar. Eles mesmos já oram sem eu pedir. Mas isso é que vai ficar gravado na mente e no coração deles. Eles vão crescer com a palavra de Deus inculcada, né, na mente deles. E é isso que nós mães temos que fazer. E mãe, se você acha muitas vezes que você ora, está orando e nada está acontecendo, parece que nada do lado de fora está acontecendo, isso não significa que algo, né, não esteja acontecendo lá dentro. Então continue orando, mesmo que as coisas, né, possam estar meio complicadas, talvez você tenha um filho já adulto, talvez você tenha um filho adolescente que esteja passando por algum problema, mas continue firme. Muito pode a oração de um justo, e nós somos justificadas por Jesus Cristo, e é pelo nome dele que nós vamos conseguir todas as coisas, inclusive os nossos filhos rendidos ao Senhor. Então, amadas, o que eu quero deixar para vocês hoje
é essa palavra, que vocês amem os seus filhos, que vocês orem. O maior presente que uma mãe pode deixar para os seus filhos são as orações que ela faz por eles. Ame, esteja junto, participe da vida dos seus filhos e você será honrada, né? Você será honrada ali na frente, que parece que a gente faz agora para os filhos, né? Não tem um retorno, mas Deus está vendo e nós faremos a colheita. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada uma na paz do Senhor. Tenha um dia abençoado. Guardiãs, fiquem com o Senhor no coração e tenham um dia bem feliz. Amém?